Olá! Da última vez estávamos tratando das estruturas psíquicas e nós trouxemos a palavra como atributo fundamental que nos diferencia do animal. Claro que também somos animais, mas sobre esse animal humano tem o psíquico. E a palavra, ou melhor, a fala, é que introduz essa diferença. Certamente a fala, nós não nascemos falando, então certamente a fala exige um período de aprendizado. Esse período de aprendizado é fundamental, né? Então, a ideia daquele que está ensinando a falar é o significado. Começa querendo ensinar o significado das coisas. Só que, com o evoluir do aprendizado, o significado vai se perdendo, porque um nome pode ter vários significados. Então, na realidade, o que vai dominar na fala é o significante. Uma coisa sozinha, um nome sozinho, não significa nada, né? O exemplo que eu dei da última vez que estivemos juntos foi de manga. Manga pode ser um jogador, pode ser uma fruta, pode ser manga de camisa. Então eu tenho que ter outros significados para que se possa alcançar a significação. Em suma, a fala, a estrutura da fala, se enlaça em torno de três componentes, que nós resolvemos chamar, de certa forma, pegando Lacan, que é o significado, o significante e o impossível de significar, que seria o real. Bom, visto isso, isso vale para todo e qualquer ser humano, todo e qualquer. Quer dizer, esses três campos são introduzidos pelo aprendizado da fala e vale para todo ser humano. Só que, durante o aprendizado, por motivos outros, que nós também já chamamos atenção, inclusive até a própria estrutura gramatical da língua, vai fazer com que uma das componentes domine a fala, ou seja, vai marcar a fala com um traço maior do que as outras componentes, quer dizer, mais significado, ou mais significante, ou mais falta de significado, dificuldade do significado, dificuldade do significante. E um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes diferenças da fala é justamente essa problemática do significante, porque é necessário sempre a interpretação. E a interpretação é daquele que está falando. Aquele que está falando é que vai interpretar. E essa interpretação pode variar muito em torno de um mesmo texto, em torno de uma mesma fala, as interpretações podem variar muito. Mas, de qualquer maneira, o significante é o proeminente. Então, quando se fala das três categorias estruturais, neurose, psicose e perversão, falam-se de traços, mas é natural que haja um maior número na categoria dominada pelo significante, porque no final das contas a fala é significante. Essa categoria é a neurose. É natural que seja o número de neuróticos seja maior do que o número de psicóticos e de perversos. O psicótico a gente pode até interpretar que ele ficou no início do aprendizado da fala, digamos assim. Porque no início do aprendizado, o que domina é o significado. O que o outro tenta impingir ao aprendiz, a falante, é o significado. Então a gente pode entender que esse início que marcou o psicótico. Claro que esse início não tem só o aprendizado da fala, né? Tem a relação com os outros familiares, com a mãe, tudo isso está influenciando. Mas o que vai mais marcar é exatamente o início do aprendizado. Ele não vai parar ali no início do aprendizado. Ele vai adiante, mas o significado vai ficar marcado
como um traço forte na estrutura dele. O neurótico é o significante, já falei, ele entra naquele processo civilizatório de bem, de mal, de pecado, ele entende tudo isso conforme o outro quis ensinar. É importante que se diga isso. É aquilo que o outro ensinou e ele absorveu daquela forma. E o perverso, a gente pode entender que esse processo de civilização, esse processo civilizatório que vem com a fala do outro falante, ensinando, ele vai entender que aquilo não passa de discurso, aquilo não tem nenhuma objetividade. Esse é o maior entendimento dele. Não é que ele não entenda, ele entende, mas diz, a interpretação dele é que aquilo é discurso. Aquilo não tem nenhuma objetividade. Não alcança, na realidade, o sentimento dele. Ora, o sentimento inicial daquele que nasce é o sentimento animal, porque ele não aprendeu a falar ainda. Esse sentimento animal são impulsos incontroláveis, porque o animal não controla o seu impulso, ele é dirigido pelo impulso. Enquanto quando nós aprendemos a falar, nós aprendemos a dominar os impulsos. E o perverso não aprendeu a dominar esses impulsos. Então, não é que ele não conheça a lei, ele conhece a lei. Ele conhece a lei, ele só não concorda com a lei. Ou seja, a interpretação da lei ele tem também. Ele sabe que é matar, ele sabe que a lei vai considerar pecado, mas ele não considera. Para ele, o que é mais forte é o impulso interno. Bom, visto isso, e aquela questão que nós falamos da evolução das espécies, né, e que a fala era significante, não cheguei nem na palavra, eu estou na fala. Né? A palavra é lá no final da fala, vamos dizer assim, né? Da fala própria. A fala vai se tornar própria, depois vai entrar então a palavra. Outros aprendizados vão entrar aí. Né? Vai entrar a escrita, por exemplo, é um aprendizado após a fala, as artes e assim por diante. Tudo aquilo que diz respeito ao humano e que sem a fala não conseguiríamos, é um derivado da fala, é a palavra. Bom, então, esse fato da fala ser significante é algo assim, vamos dizer, sui generis, né, do ser humano. Porque enquanto o animal se conclui, quando chega no estado adulto ele está concluído, o ser humano não se conclui. Ser humano, entenda-se o psiquismo do ser humano. A parte animal dele se conclui como qualquer animal. Vai envelhecer e tal, vai acompanhar isso tudo. Mas o psíquico dele não acompanha isso. Isso em função do significante. Então, o psíquico do humano, ou ser humano, ele é inacabado. Ele não tem um final, um fim. Isso poderia parecer muito ruim, mas ao contrário, pode ser muito bom, porque enquanto as espécies terminam ou terminaram por catástrofes tal naturais, a nossa evolução não depende tanto desses fatores naturais. Claro, que se um imenso asteroide se chocar com a Terra, pode ser que extinga a raça humana todinha. Mas também pode ser que antes disso a gente aprendemos a sair do planeta. Isso só pode ser conseguido porque o homem falar. Se ele não falar, não chega lá. Então, o que pode parecer um mal, na realidade, é um bem inestimável, porque nós conseguimos superar a natureza. Bom, vocês vão reparar, inclusive, na minha fala, que Freud e Lacan tiveram uma enorme influência na minha fala. Eu só pude, inclusive, chegar a certas conclusões, fazer certas propostas, inspirado em Freud e Lacan. Porém, as minhas propostas, elas pretendem não ser simplesmente discursivas. Quer dizer, simplesmente não no sentido de diminuir. Quer dizer, elas alcançam o discurso. Há entendimento no discurso,
mas não tem objetividade. E o grande sonho de Freud, digamos assim, era por uma proposição científica. Ele tentou, realmente tentou uma proposição científica, mas não conseguiu. E ele caminhava no sentido da ciência. Quer dizer, a experiência clínica é que o levava às explicações. Lacan também fez as suas tentativas, entrando com matemas e com a topologia dos nós e etc. Mas não especificou o científico. Ali não foi especificado o científico. Aquilo que Lacan fez foi, vamos dizer assim, introduzir esquemas, processos mnemônicos e etc., para que pudesse ler Freud. Porque o próprio Lacan se diz freudiano. Ele diz, não sou lacaniano, sou freudiano. Muito bem. Nós não, nós estamos pretendendo nos aproximarmos o mais possível da ciência. Tanto que, de início, nós procuramos um atributo inegável, um atributo que pode ser demonstrado por qualquer um que se digne a fazê-lo. Esse atributo é a fala, e a fala com as suas 3 componentes também inegáveis. Bom, espero que tenham gostado, acho que já falei até demais. Se gostaram, toquem no sininho, se inscrevam no canal e até a próxima.